Econômica. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. O poder público, agente normativo e regulador da atividade econômica, exercerá no âmbito de sua competência as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, atuando 1. Na restrição ao abuso do poder econômico, na defesa da promoção e divulgação dos direitos do consumidor. 3. Na fiscalização de qualidade de preços e de pesos e medidas dos bens e serviços produzidos e comercializados em seu território. 4. No apoio à organização da atividade econômica em cooperativas e estímulos ao associativismo. 5. Na democratização da atividade econômica. O município dispensará tratamento diferenciado a microempresas e a empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, visando incentivá-las quer pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, quer pela eliminação ou redução destas por meio de lei, ou ainda pela exceção contemplada no artigo 13, parágrafo 4º. A exploração direta de atividade econômica pelo município não será permitida, salvo quando motivada por relevante interesse coletivo definido em lei. A empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, também quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Do desenvolvimento econômico. O município, para fomentar o seu desenvolvimento econômico e social, observados os princípios na Constituição Federal e Estadual e desta lei, estabelecerá e executará o Plano Pouso Alegrense de Desenvolvimento Integrado, de duração plurianual. No estabelecimento do plano ficarão definidos os meios e os mecanismos para a realização vocacional do município, as condições da cooperação entre o poder público e a iniciativa privada com vistas à efetivação do desenvolvimento no município, as diretrizes e os critérios para os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, os meios e os instrumentos para atingir os seus objetivos. O plano dará prioridade aos seguintes objetivos: 1. Ao desenvolvimento socioeconômico integrado e harmônico do município. 2. A coordenação, racionalização e dinamização das ações da administração municipal. 3. Ao incremento das atividades produtivas do município. 4. A expansão social do mercado consumidor. 5. A expansão da oferta de trabalho. 6. A superação das desigualdades regionais do município. 7. A prevenção e combate aos fatores de desagregação. 8. A compatibilização do movimento migratório com o mercado de trabalho. 9. A implantação de política de defesa do consumidor. 10. Ao estabelecimento de política para a implantação do turismo. Para a consecução dos seus objetivos, o plano estabelecerá critérios e criará mecanismos para a defesa, a promoção e a divulgação dos direitos do consumidor, a educação para o consumo e ao estímulo à organização da sociedade para esse fim. 2. O apoio à pequena e à microempresa, nos termos do artigo 194, parágrafo único. 3. A eliminação de exigências burocráticas que embaraçem ou dificultem a atividade econômica. 4. O incentivo e o apoio ao associativismo e ao estímulo à organização da atividade econômica em cooperativas. 5. O estímulo ao crescimento do setor terciário, principalmente pela valorização do centro comercial do município e a implantação de centros de comércio e serviços nos bairros. O planejamento municipal terá caráter indicativo para o setor privado.
Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico a ser regulamentado em lei, respeitados em sua composição: 1/3 de representantes indicado pelo Executivo, 1/3 de representantes indicado pelas diversas associações de classe legalmente organizadas e 1/3 de representantes indicado pelas associações de bairro. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico cumpre acompanhar, fiscalizar e avaliar o Plano Pouso Alegrense de Desenvolvimento Integrado, articulado aos demais conselhos do município. O município poderá, mediante convênio, associar-se ao Estado e a outros municípios para o exercício de funções públicas de interesse comum e para projetos integrados de desenvolvimento econômico da região. A associação poderá dar-se também pela participação em entidades intermunicipais para a execução de obras e serviços de interesse comum. Da política urbana. A política urbana do poder público tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais na ordenação da cidade. Na formulação da política urbana municipal, serão observados os direitos de cada cidadão à moradia, saneamento básico, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, transporte, educação, saúde, lazer, segurança, comunicação e preservação do meio ambiente e cultural, entre outros. Os objetivos da política urbana do município serão assegurados mediante: 1. A formulação e execução do planejamento urbano. 2. A criação de mecanismos e instrumentos capazes de assegurar à propriedade o cumprimento de sua função social. 3. A distribuição especial adequada da população, das atividades socioeconômicas, da infraestrutura básica e dos equipamentos urbanos. 4. Interação e complementariedade das atividades urbanas e rurais. 5. Participação da comunidade no planejamento e controle da execução de programas que lhe forem pertinentes. O planejamento urbano municipal deverá prever diretrizes e medidas para a ordenação do crescimento da cidade, a prevenção e a correção de suas distorções, sob os requisitos de zoneamento, uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, a contenção da excessiva concentração urbana, a promoção da ocupação do solo urbano edificável que estiver ocioso ou subutilizado, o condicionamento do adensamento populacional, a disponibilidade de equipamentos e serviços urbanos adequados, a urbanização, a regularização e a titularização das áreas ocupadas pela população de baixa renda, a garantia ao portador de deficiência física de acesso aos bens e serviços públicos, aos logradouros e edifícios públicos, às edificações destinadas ao uso industrial, comercial e de serviços, a identificação do patrimônio histórico, cultural e artístico do município e as providências para o seu tombamento, a promoção da desconcentração dos serviços públicos e das atividades comerciais para atendimento aos diversos bairros. A implantação de centros comunitários, visando a convivência e a formação de mercado de trabalho para a população de baixa renda. O incentivo à construção de unidades e conjuntos residenciais. O apoio e o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, visando a construção de moradias populares. A recuperação e a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental. A reserva de áreas urbanas para a implantação de projetos de cunho social. A regularização dos loteamentos clandestinos e abandonados, também para a responsabilização dos envolvidos. O assentamento das famílias que habitam em locais de regularização impossível, como faixas de segurança e aterros, e entre outros. O controle das construções e edificações na zona rural, no caso em que tiverem destinação urbana, especialmente para a formação de centros e vilas rurais. A retomada da construção de projeto habitacional paralisado, respeitados os termos contratuais. A promoção da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. O estabelecimento de meios de recuperação, pelo poder público, da valorização imobiliária decorrente de sua ação. A prevenção e a correção das distorções na valorização da propriedade, especialmente quando decorrentes da ação da própria comunidade. Constituem instrumentos do planejamento urbano, notadamente o plano diretor,
as leis de uso e ocupação do solo, de parcelamento, de edificação e de posturas, de imposto predial e territorial progressivo, e de contribuições de melhorias e demais leis tributárias e financeiras. A servidão administrativa, a desapropriação por interesse social, por necessidade ou utilidade pública, a transferência do direito de construir, o parcelamento e edificação compulsórias, a concessão do direito real de uso, os fundos destinados ao desenvolvimento urbano, o tombamento. O município manterá cadastros anualmente atualizados dos imóveis urbanos, públicos e particulares, incluídos os imóveis do patrimônio estadual e federal, garantido o acesso às informações neles contidas. Do Plano Diretor. O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana, expresso em lei municipal, e conterá as diretrizes do desenvolvimento local, de natureza institucional administrativa, urbanística, econômica e social. Com base nas diretrizes do Plano Diretor, serão elaborados documentos específicos, entre eles: 1. Lei de uso e ocupação do solo. 2. Lei do parcelamento do solo. 3. Código de obras. 4. Código de posturas. O Plano Diretor terá suas prioridades e metas compatibilizadas com o Plano Pouso Alegrense de Desenvolvimento Integrado e definirá o modelo de desenvolvimento socioeconômico desejado para o município. O Plano Diretor conterá também a exposição circunstanciada das condições econômicas, financeiras, sociais, culturais e administrativas do município. Objetivos estratégicos fixados com vistas à solução dos principais entraves ao desenvolvimento social. Diretrizes econômicas, financeiras, administrativas, sociais, de uso e ocupação do solo, de preservação do patrimônio ambiental e cultural, visando a atingir os objetivos estratégicos e as respectivas metas. Ordem de prioridades, abrangendo objetivos e diretrizes. Estimativa preliminar do montante de investimento e dotações financeiras necessárias à implementação das diretrizes e consecução dos objetivos do Plano Diretor, segundo a ordem de prioridades estabelecida. Cronograma físico-financeiro com previsão dos investimentos municipais. Normas relativas aos índices urbanísticos, à proteção ambiental e as demais limitações administrativas pertinentes. O Plano Diretor definirá, com objetivos específicos, áreas de 1. Urbanização preferencial. 2. Reurbanização. 3. Regularização. 4. Urbanização restrita. 5. Transferência do direito de construir, observados os critérios estabelecidos na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. 6. Áreas especiais de interesse histórico, turístico e ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. Compete ao Plano Diretor estabelecer a área de urbanização contínua com base nas diretrizes de crescimento da cidade, abrangendo a superfície necessária à localização da população urbana e de suas atividades, com previsão para os 10 anos subsequentes. O Plano Diretor conterá o prazo para sua revisão, reformulação ou adaptação, bem como prazo para a expedição de decretos que contenham os estudos técnicos e os diagnósticos que o integram. O Plano Diretor será operalizado mediante implantação do Sistema de Planejamento e Informações, com vistas ao acompanhamento, direcionamento e avaliação e controle das ações e diretrizes por setor. Os proprietários que não cumprirem as determinações do Plano Diretor ficarão submetidos, nos termos da Lei Federal, gradativamente ao parcelamento e edificação compulsórias, ao imposto progressivo sobre a propriedade predial e territorial urbana, à desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, nos termos do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. É assegurada à comunidade a participação no planejamento e no controle da execução do Plano Diretor. Da habitação. Compete ao município, em comum com a União e Estado, promover programas de construção de moradias e a melhoria de suas condições habitacionais. O município estabelecerá política habitacional, objetivando atender à demanda de moradia, prioritariamente da população de baixa renda. Para a consecução de seus objetivos, o poder público implantará Plano Municipal de Habitação, compatibilizado com o Plano Pouso Alegrense de Desenvolvimento Integrado, assegurando na sua elaboração participação paritária entre profissionais da área de construção e representantes das associações de bairro.
Para atender aos programas de habitação, o município manterá vigente o Fundo Municipal de Habitação, criado pela Lei 2.222, de 16 de novembro de 1987, e regulamentado pelo Decreto 1.692, de 8 de junho de 1989. A política habitacional será executada por órgão ou entidade específica da administração pública, a que compete a gerência do Fundo Municipal de Habitação. O Plano Municipal de Habitação estabelecerá critérios e medidas para viabilizar: 1. A oferta de casas populares e de terrenos urbanizados, integrados na malha urbana. 2. A implantação de programas para redução do custo de materiais de construção. 3. O desenvolvimento de técnicas para o barateamento da construção. 4. O assessoramento jurídico à população de baixa renda em matéria de uso capião urbano e para regularização fundiária urbana de loteamentos e aglomerados habitacionais irregulares. 5. A formação de cooperativas habitacionais. 6. A formação de consórcios com outros municípios para investimentos no setor habitacional. O poder público poderá promover licitação para a construção de conjuntos habitacionais ou loteamento com urbanização simplificada, desde que assegure: 1. Redução do preço final da unidade. 2. Complementação da infraestrutura não implantada. 3. O equipamento urbano essencial. 4. O destino exclusivo do imóvel àqueles que não possuírem outro. 4. A destinação exclusiva do imóvel àquelas que não possuírem outro. 5. A compatibilização ambiental e econômico-social da implantação de conjuntos com mais de 50 unidades. 6. O serviço regular de transporte coletivo. 7. A cobrança de prestação nunca superior a 30% da renda familiar do beneficiado. Compete ao poder público promover o reassentamento da população que for desalojada da área habitacional que ofereça risco ou que for desapropriada em decorrência de obra pública.